Tem coisa na nossa vida que precisa mudar? Na tua vida tem? Porque na minha tem. Na minha vida tem coisa que precisa mudar, na minha mente tem coisa que precisa mudar, na minha visão tem coisa que precisa mudar. Então eu estou aqui, disponível para Deus. Vamos juntos? Amém, meu querido? Queridos, deixa eu falar com você. Hoje, as nossas crianças estão em festa lá no 2º piso. Elas estão em festa, é a comemoração pelo dia delas, ou pelo mês delas, ou para que não passe em branco, já que todo mundo fala do dia das crianças no mês de outubro. Mas nós nos propomos a fazer algo dentro do culto para que você pudesse ter a oportunidade de trazer o seu filho e já ficar para o culto, não precisar vir 2 vezes, né? Assim, nós montamos uma estrutura ali no piso superior e nós estamos então com a equipe lá, ministrando as nossas crianças. Hoje eles estão sendo conectados com Deus, claro, através da palavra, e eles estão sendo alertados de uma forma, no sentido de estar mais conectados com Deus e com as coisas de Deus, do que verdadeiramente com tudo que eles têm sido conectados nesse tempo, nessa nossa geração. Porque, por exemplo, se eu perguntar para uma criança, o que significa aquele símbolo assim, com um quadradinho dentro, o que você vai dizer que é? É um Instagram, não é? Eu não preciso nem falar que é um Instagram, porque só de ver o símbolo, toda criança sabe, todo adulto sabe. É o símbolo do Instagram, é o símbolo do TikTok, é o símbolo do Facebook, para os mais, né, experientes, enfim, YouTube, tudo, todas as redes sociais, tudo que se diz respeito à internet. Se perguntar para uma criança, quando ela começa a ler, ela já sabe o que é. Começa a conhecer as letras, ela já sabe o que é. Pastora, e é ruim os nossos filhos estarem conectados? Eu falei para você que ao mesmo tempo que eles estavam lá, nós vamos conversar um pouquinho aqui. Não é ruim. Os nossos filhos estarem conectados, e nós também, porque existe uma realidade que não dá para se fechar os olhos. A verdade é que o mundo mudou, né, querido? E o mundo está conectado. E se a gente não se conecta, pastor, a gente fica à parte. E como que a gente avança? Como que a gente vive nessa vida hoje, por exemplo, sem um banco virtual no nosso celular? Como? Como que você vai fazer as suas transações bancárias se você não tem um celular conectado com o seu banco, que trouxe muita facilidade para a nossa vida? Não é verdade? Todo tipo de informação, tudo que nós precisamos saber, todo tipo de pesquisa, tudo que você precisa conhecer, entender, querido, qualquer assunto da tua vida, qualquer assunto dessa vida, se você quiser saber qualquer coisa, você digita uma palavra e instantaneamente já está à tua mão todo tipo de informação que você precisa. Isso gerou em nós, na nossa geração, na nossa humanidade, isso gerou um aceleramento, né? É bíblico, que a Bíblia diz que no fim dos tempos, né, a tecnologia se aumentaria de uma forma, se aceleraria de uma forma que a Bíblia diz que já haveria um certo descontrole nessa aceleração da tecnologia. Só que junto com essa aceleração tecnológica, houve uma aceleração humana. A humanidade está acelerada. Já não tem mais aquela vida tranquila que tinha antes. Na época dos nossos avós, dos nossos pais, eu lembro que quando eu era criança, você também lembra, que
Os nossos pais, antes de dormir, se sentava no terreiro da casa. Se chamava terreiro? No terreiro da casa, na minha infância chamava terreiro, aquele quintal que tinha na frente da casa. Se sentava e os vizinhos vinham e se sentavam numa roda de conversa, e ali se mantinha um relacionamento entre as pessoas, se conversava de todos os assuntos, né? Os pais, os filhos. E hoje, pastor, hoje a gente já não vê isso. A conexão com a internet, ao mesmo tempo que trouxe algo muito bom, porque hoje nós podemos ter coisas e fazer coisas que na época dos nossos pais a gente não podia. A internet trouxe isso, essa possibilidade de crescimento. A internet trouxe essa possibilidade de desenvolvimento, né? E também de relacionamento. Por quê? Porque hoje nós nos relacionamos com pessoas do outro lado do mundo. Eu me relaciono com a minha filha, com o meu neto, com o meu genro, que está lá nos Estados Unidos, a quantos mil quilômetros daqui? 12 mil? Mais ou menos uns 12 mil quilômetros. Instantaneamente eu chamo a minha filha por vídeo, quase todo dia a gente se fala. E é instantâneo. Por quê? Porque a gente consegue manter um relacionamento mesmo à distância. E eu consigo acompanhar, de certa forma, o desenvolvimento e o crescimento do meu neto, que está tão longe de mim, pela internet. A internet tem coisa boa. Nós temos tido uma reunião entre mulheres. A Andressa, uma reunião com as meninas, as conectadas. Gente, tem sido glorioso. Deus me deu essa direção de não precisar sair de dentro de casa, de não precisar tirar as mulheres mais uma vez de dentro de casa, e fazer uma reunião pela internet, para falar de coisas de Deus, de coisas espirituais, de coisas bíblicas, de instruções para a vida. E o que nós temos feito é isso. Ensinando, instruindo as mulheres, trazendo crescimento e amadurecimento em todas as áreas da vida. Isso é muito bom. Mas o problema, querida, é que se você perguntar para uma criança o que significa esse emblema aqui que tem um Fzinho dentro, ela vai falar o Facebook. Mas se eu perguntar para ela de repente o que significa um peixinho, na nossa linguagem cristã, talvez ela vai dizer, eu não sei. Se de repente nós perguntarmos para os nossos filhos qual é o símbolo do cristianismo, talvez ela vai falar, eu não sei. De repente, se a gente perguntar para uma criança, o que está escrito em João 3,16? É o versículo mais conhecido, ao meu ver, da humanidade. Ou o que está escrito no Salmo 23:1. Pode ser que alguma criança não saiba. Por quê, pastora? Porque eles estão conectados. Muito mais. Com coisas que não são espirituais do que verdadeiramente com as coisas de Deus. E aí, pai, mãe, nesta noite nós estamos aqui, seus filhos estão lá. Eles estão aprendendo a se conectar com Deus. Da mesma forma que eles se conectam com o celular. Que o meu netinho de 2 anos e meio, com aquele dedinho que você sabe que eles fazem, né? 2 anos e meio, irmãos. Minha filha tem que... É do tipo assim, ó. Esses dias, ele estava tão assim com o celular, que a minha filha teve que tirar o celular dele. E ele fica tão nervoso. Mas ele não estava no extremo de ficar o tempo todo no celular. Minha filha dava um tempinho no dia para ele. Mas quando tirava da mão dele, naquele tempinho que ficava com o celular, ela percebeu que ele já estava ficando irritado. Por causa dessa privação que ele estava tendo. Então, ela tirou. Disse, não, você não vai ter celular. Tirou o celular da mão dele. Ficou dias sem celular, dias. Ela percebeu que quando ela dava,
ele ficava irritado quando tirava, ficava nervoso. E quando não dava o celular, passava dias sem dar o celular, ele ficava de boa. Você está vendo o que faz na mente da criança? Ele brigou com uma amiguinha na escola. E aí ele deu um tapinha nela que, acho que a unha dele arranhou o narizinho dela aqui, ó. E saiu sangue. Minha filha ficou arrasada. Sentou com ele. E é isso que os pais fazem hoje. Você vai ficar sem celular 2 semanas. Ficou mesmo. Mas a gente percebe, querido, que as crianças, elas já nascem, parece que já nascem. Sabe? É uma geração tão tecnológica que as crianças já nascem. Elas parecem que já olham para o celular na hora que nasce, para fazer uma selfie. Gente, nasceu, já olha para o celular. Não parece, gente? Não, vocês estão... Parece brincadeira, mas quem tem filho pequeno aqui sabe. E eles aprendem numa velocidade. Só que o problema é que isso tudo está tomando um espaço tão grande no coração, na mente, na vida deles, que eles já não têm muito interesse mais. Quando você fala para o seu filho assim, ó, filho, vamos sentar, vamos ler uma parte da Bíblia comigo? Eu quero contar uma história bíblica para você, vem cá. Ou então, vamos ler um livro junto, porque agora nós estamos trabalhando o Clube Sementinha com as crianças, para poder trazer um pouquinho do interesse e do prazer pela leitura de novo, porque as crianças não têm mais isso. Só que eu vou falar uma coisa para você, querido, que grande parte da responsabilidade é dos pais. Sabe por quê? É mais fácil você sentar o seu filho no sofá e dar um celular para ele e falar, fica aí, do que você gastar tempo com o seu filho, ensinando ele as coisas eternas. Sabe, pai, mãe, você que tem que gerar no coração do teu filho um amor pelas coisas de Deus, a ponto, querido, de os nossos filhos serem salvos nessa geração. Os nossos filhos estão se perdendo, escuta o que eu estou te dizendo. Grande parte da responsabilidade disso tudo é a internet, e grande parte nisso tudo é a omissão dos pais. Porque quando os pais não se posicionam, não tomam o seu lugar de responsabilidade verdadeira, de falar para o seu filho, filho, não, para tudo tem hora, para tudo tem tempo. O celular tem que ter senha, querido, para o seu filho. O celular tem que ter uma supervisão. Você não pode simplesmente entregar um celular na mão do teu filho. Pelo menos os pequenos, querido. Porque depois que cresce, eles vão ter suas próprias decisões, mas escute. É tudo muito fácil, é um clique, uma coisinha que, né, um cliquezinho, e leva o seu filho para situações que você não imagina que pode levar. Nós não temos compreensão disso, sabe por quê? Que nós vivemos num mundo, o nosso mundo, ele é meio que a parte de um mundo que existe por aí, querido, que é uma internet, um mundo que eu não sei nem como que é isso, eu não sei, nem imagino como seja, mas existe uma internet escondida, no submundo, uma internet que nós não temos acesso, só que eles aliciam os nossos filhos. Aí eles começam a mostrar coisas interessantes para os nossos filhos, coisas coloridinhas para os nossos filhos,
coisas que os nossos filhos vão ficar interessados em ouvir. O alvo deles é certeiro. Eles têm um alvo certo. E muitas vezes o pai não percebe, a mãe não percebe. E tem criança morrendo por causa de desafios feitos pela internet. O outro que está lá do outro lado está falando para o teu filho assim, ó, corta o pulso. Ou então põe uma corda no pescoço e se enforca. São os desafios, né? Pastora Gi falou para mim, pastora, nós estamos muito tristes aqui. Falei, o que aconteceu, pastora? Eu percebi que ela estava triste na semana passada na nossa sala, conectadas, né? Meet. E aí eu chamei ela na terça de manhã, falei, pastora, a senhora está bem? Achei a senhora meio tristinha. Ai, pastora, não está bem. A senhora acredita, pastora, que um amigo dos meus filhos de 16 anos, lá de Campininha do Monte Alegre, uma cidadezinha desse tamanho assim, ó. Pastora, não se sabe por quê. O menino simplesmente colocou uma corda no pescoço, pulou da cadeira e morreu. 16 anos. Então, no mesmo tempo que eles estão tão cheios, né? Eles estão tão vazios. Eles estão cheios de informações, eles estão cheios de conexões, eles estão cheios de relacionamento, porque tem muito relacionamento na internet. Muitos. Com quantas pessoas você se relaciona na internet? Através do WhatsApp, por exemplo. Antes de ontem, 12 anos. Lá no Piauí. Alguma coisa está acontecendo. E ele morreu e ele não vai saber falar, ele não vai poder falar o que aconteceu, por quê. Mas existe uma geração sendo assolada por Satanás, que tem usado os meios de comunicação que a internet possibilita. E muitas vezes lá dentro do quartinho escuro deles, querido, está lá, ó, trancadinho no quartinho escuro, recebendo um monte de informações, que às vezes a gente não tem nem ideia. Pastora, como que nós como igreja podemos nos posicionar? Porque a verdade é essa, não é, querida? Eu estou falando aqui para pai e mãe que tem filho pequeno, mas eu estou falando para pai e mãe que talvez nem tenha filhos, que é para você mesmo. Porque aquilo que te conecta com você mesmo ou com coisas, pode ter certeza que vai te levar cada vez mais longe de Deus. Eles estão falando lá de conectados, eu estou falando de você aqui também de conectados. Então, querido, como que está a tua conexão com Deus? É isso que eu quero saber nessa noite. Como está a nossa conexão com Deus? Sabe aquele tempo que você gasta lá naquele celular, rolando lá, sem saber nem o que está procurando, só por rolar? Quanto tempo a gente gasta no celular? Querido, eu vejo muitas vezes casais e filhos, cada um no celular. E muitas vezes um no quarto, outro na sala, pedindo, traz tal coisa para mim, pelo celular. Isso é verdade? Querido, você acha que não está no tempo da gente dar uma despertada? Porque o mundo é isso aí. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno, está morrendo no maligno. O mundo está morrendo. Mas e nós? Se nós somos a última linha de esperança nesse mundo, querido, é a igreja. A última linha de esperança para esse mundo, para essa geração corrompida, para esses filhos, querido, é um pai, uma mãe posicionado em Deus, uma igreja posicionada, um casal, querido, que busca a direção, a sabedoria. Como nós vamos nos manter, pastora, conectados, sem se corromper?
Porque não dá para não ser conectado, não dá. Mas eu vou falar para você, querido, que esse tipo de relacionamento que a internet proporciona, não é o tipo de relacionamento verdadeiro que traz conexões verdadeiras, que une corações, que une sentimentos, que une vontades, que une padrões. Querido, esse tipo de relacionamento na internet, ele é vazio, ele é superficial. E isso não é algo saudável. E a igreja precisa estar buscando em Deus uma maneira, querido, de nós não sermos sufocados com tudo isso. A igreja precisa ser diferente. O povo de Deus precisa ser diferente, querido. A internet tem que ser uma bênção na nossa vida. Por quê? Porque nós temos que dominar. É nós que temos que dominar. A internet não pode nos dominar. O celular não pode nos dominar. Quem tem que dominar o nosso celular somos nós. E se eu não consigo, pastora? Então, o princípio que você quebra, te quebra. Todo princípio que você quebrar, vai te quebrar. Então, domínio próprio. Tá bom, pastora, como igreja, o que nós vamos fazer para que isso tudo não nos engula? Olha, querido, há um tempo atrás, quando falava assim, vai ter um chip que vai ser colocado nas pessoas. Sei lá, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente ouvia isso, e a gente pensava assim, imagina que isso vai acontecer comigo. Quando que eu vou deixar alguém colocar um chip em mim? Já tem planos de saúde que já estão colocando, e o chip diz, não precisa ir lá pessoalmente para marcar uma consulta, tudo que você precisar fazer, já vai estar tudo ali naquele chip, é só você apontar ele para o seu celular aqui, pá. Você acha que não é a estratégia? Daqui a pouco, quem não tiver o chip não consegue marcar uma consulta. Daqui a pouco, quem não tiver o chip não consegue fazer nada. E aí? Aí a gente vai começar a falar que nem a internet. Como que a gente vai ficar de fora? Você acha que vai sim de uma vez? Claro que não. É de pouquinho em pouquinho eles vão inserindo. E a gente nem percebe. Daqui a pouco está todo mundo envolvido numa realidade. E nós estamos na mão de um sistema. Pastor, o que nós vamos fazer, filho? Nós vamos orar. Primeiro, nós vamos nos posicionar para buscar em Deus um equilíbrio. Porque nós podemos dizer sim para tudo que nós queremos, e também nós podemos dizer não para tudo que nós não queremos. Até aqui sim, a partir daqui, não. Eu tinha Netflix em casa. Ainda pagava para isso. A maioria das pessoas hoje tem, né? Aí, eu comecei a assistir umas séries. Que a gente que fica sozinho em casa, muitas vezes quer se ocupar com algumas coisas. E eu comecei a assistir uma série lá. Gostei da série, falei, vou assistir mais uma. Quando eu vi, eu falei, o quê? Isso aqui está me prendendo. Quando eu percebi que eu estava começando a ficar presa numa série, eu falei, mas nunca que isso aqui vai me dominar, mas nunca. Sabe o que eu fiz? Cancelei minha assinatura. Pastor, mas não é radicalismo? Eu sei.
que me tenta. Cortei. Não tem mais. Isso foi comigo. Pode ser que com você seja diferente, você não precise. Eu conheço pais que estão lutando com seus filhos por causa de jogos dentro de casa. Ele se tranca nos quartos aí da vida. E eles não saem de lá para nada, querido. Eles comem lá, eles passam as madrugadas lá. Eu conheço pais que estão sofrendo porque os filhos entraram num vício de jogo pela internet. Eu estou falando loucura? E eles ficam no estado de agressividade, de desrespeito. Se o pai tenta tocar naquele lugar. Por quê, pastor? Por quê? Porque a conexão deles está com tudo isso e começa de pouquinho, querido, e vai. Quando vê, aquilo começa a envolver de um jeito, é feito uma droga. Que ninguém se vicia na droga pela primeira vez. A primeira vez ele experimenta. A segunda vez ele vai confirmar se é bom mesmo. Quando é na terceira vez, querido, ele já está envolvido. Já não consegue mais sair. É o jogo assim também. Pai, eu me propus a trazer essa mensagem para vocês hoje. Nós somos os responsáveis pela saúde e bem-estar da nossa casa. Os nossos filhos são responsabilidade única e exclusivamente nossa. Eles não são nossos, eles são do Senhor. E nós somos mordomos de tudo que Deus tem colocado na nossa mão. E eu não posso simplesmente, querido, levar a coisa de qualquer jeito. Como se não fosse minha responsabilidade, que é. E agora nessa nossa era aqui, as opções são inúmeras, né? De meios. Mas sabe onde está o problema maior? Está no afastamento e no esfriamento que tudo isso tem causado. Eu disse o quê? Quanto mais eles se relacionam com pessoas, ou a nós, eu vou me incluir, né? Quanto mais a gente se relaciona com pessoas pela internet, mais distante está os nossos relacionamentos pessoais. Existe um esfriamento de sentimentos. Vocês percebem isso? O amor não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo amor entre família. Não é mais o mesmo amor entre pais e filhos. Hoje é diferente. Não é mais o mesmo o amor entre irmãos. Por quê, pastora? Porque o relacionamento que nós temos agora, uns com os outros, pessoal, é muito, muito superficial. Eu lendo a palavra, eu vi no João um desejo. Olha só, que coisa. O João já viu isso lá atrás. Que nem era desse jeito aqui. Você sabe que lá na época do João, quando ele escreveu as cartas, 1º, 2º, 3º João, havia um estilo, um meio de comunicação, que eram dois jeitos que o homem tinha de se comunicar. Primeiro era face a face, quando as pessoas conversavam entre si, se relacionavam entre si, num relacionamento pessoal. E o outro jeito era enviando uma carta ou um mensageiro.
A pessoa queria se comunicar com alguém lá, quilômetros de distância, ela enviava uma carta através de alguém. Esses dois eram os dois jeitos, eram os dois tipos de comunicação que tinha lá na época de João, diferente do nosso. Olha o nosso hoje. Os meios de comunicação que existem hoje, internet, WhatsApp, que eu acho que é o campeão de velocidade e quantidade, né? Mas existe o e-mail. Acho que os mais assim são mesmo WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. Fax agora já está em desuso, já não existe, não estão usando mais. Mas você imagina o João lá na época dele que só existia esses dois tipos de relacionamento, ele já se preocupava com isso. Ele já se preocupava dessa maneira distante das pessoas se relacionar. Sabe o que ele falou? Lá em 2 João, versículo 12. Põe para mim, filho, que é só um capítulo. 2 João, versículo 12, ele fala assim, enviando uma carta para os irmãos, que na verdade ali ele chama de senhora. Percebe como é interessante, né? A senhora, ele está endereçando a carta a alguém. A senhora, de quem que ele está falando? Da igreja. A senhora que ele está mencionando aqui é a igreja. Então ele está enviando uma carta para a igreja. Filho, é 2 João versículo 12. Desculpa, como esse não estava destacado, eu esqueci de passar para você. 2 João 12. Que é só um capítulo, é o capítulo de 2 João 12. Achou ali, Olha o que ele diz ali, Eu tenho muito o que lhes escrever, disse o João. Eu tenho muito a lhes escrever. E ele está falando assim, eu poderia mandar uma carta para vocês. Poderia, porque a carta chegaria, era um meio de comunicação que o João sabia que era eficaz e poderia ser usado naquele tempo para se comunicar com as pessoas, que era a maneira que eles se relacionavam quando eles não estavam perto uns dos outros. Então ele disse, eu tenho muito o que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, eu espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Olha que coisa mais linda isso. Eu achei tão interessante, eu estava lendo a Bíblia despretensiosamente hoje na nossa leitura diária, e eu preparando a palavra, me deparei com esse versículo, eu falei, não é que João já tinha essa preocupação? O João já tinha essa preocupação. Ele já via a importância de um relacionamento pessoal entre as pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele já via, querido, a importância de você falar com alguém olhando no olho. Sabe? De alguém, você manter um relacionamento com alguém, demonstrando para ela que você se importa com ela, que ela é importante para você. Por isso que ele fala face a face. Sabe, filha, você se relacionar com seus filhos de um jeito que o seu filho vai poder olhar no teu olho e ver verdade em você, e ver amor em você. Os maridos, as esposas se relacionar de uma forma que possam sim contemplar um ao outro, olhando no olho. Como assim, marido e mulher falando por WhatsApp, querido? Como assim? Que relacionamento furado é esse? Um casal não pode manter um relacionamento saudável quando a comunicação deles se dá por um WhatsApp. Gente, chegou o tempo. Senta, olha no olho,
face a face, conversa, gasta tempo, se importe, mostre importância com aqueles a quem você ama. Da mesma maneira que te aproxima, a internet te distancia das pessoas que você ama. E aí, querido, o João vendo isso, aí eu fiquei pensando, sabe o que as pessoas não querem? Sabe por que elas não querem mais esse relacionamento íntimo e profundo? Que são os níveis de relacionamento, né? Superficial, íntimo e profundo. Nós podemos manter esses 3 tipos de relacionamento. Superficial é o que nós fazemos. É a realidade dessa humanidade. Íntimo e profundo. Que existem relacionamentos profundos que devem ser cultivados, mantidos, para continuar sendo saudáveis os relacionamentos. As pessoas não querem esse tipo de relacionamento, sabe por quê? Porque muitas vezes as expõem. Quando a gente se relaciona com alguém muito de perto, muito íntimo, muito profundo, nós vamos descobrindo as nossas fraquezas um do outro, as nossas falhas, os nossos defeitos. Nós vamos vendo coisas que quando a gente se relaciona de longe a gente não vê. Por isso que é gostoso. É muito bom se relacionar só por WhatsApp. Não exige nada. A gente não precisa mostrar quem é de verdade. A gente mostra de verdade quando a gente senta e expõe. Quando a gente está junto. Quando a gente gasta tempo. E tempo com qualidade. As pessoas não querem esse tipo de relacionamento, elas querem, sabe o quê? Comodidade e superficialidade. Porque isso não exige dela trabalho nenhum. Não vai exigir. Quando você pegar a Helena, Rafa, e falar para ela assim: ah, filha, senta lá, vai. O que você manda a Helena fazer para entreter? Vai brincar. Dá lá um brinquedo para a Helena, comprou o brinquedo, vai dar para a Helena um brinquedo e vai deixar a Helena horas lá com aquele brinquedo brincando. Vai dar trabalho para você isso? Não vai dar trabalho nenhum. Mas também isso não vai gerar um relacionamento entre o pai e a filha. Você está entendendo? Entre a mãe e a filha. Porque o relacionamento vai ser gerado quando eles sentarem e gastarem tempo com a Helena. Filha, senta aqui. Papai quer te ensinar algo hoje. Sabe uma coisinha de cada dia? Um tijolinho por dia na construção, sabe, querido? O problema é que muitas vezes nós estamos deixando de lado essa construção. Estamos esquecendo de colocar os tijolos. E aí, os nossos relacionamentos ficam uma construção sem muros. E uma construção sem muro é uma construção desprotegida. Eu vou falar uma coisa para você, filho. Vou mudar o teor um pouquinho aqui. As pessoas dessa época, elas já não sentem mais a importância de estar juntos. Elas já não sentem mais a importância de congregar. Elas não percebem mais o quanto é importante se reunir. Manter um relacionamento entre irmãos
Elas não conseguem mais enxergar a importância do erguer a voz em louvor juntos para Deus. Elas já não conseguem mais compartilhar uma vida de comunhão com a igreja. Elas não conseguem entender a importância do aprender juntos. Porque quando a gente aprende juntos, a gente cresce junto, e a gente aprende a mesma coisa, e vamos tudo para o mesmo lado. Está entendendo? Você sabe, filho, que para um filho de Deus, um filho da luz, você sabe que o pecado entristece. Quando o filho da luz, o filho de Deus peca, ele se abate, ele fica triste. Querido, ele fica indignado com ele mesmo. Quando ele peca, ele tem a consciência de quem ele é, de quem Deus é, do pecado dele, ele fica tão entristecido. Isso o pecado faz, entristece as pessoas. Mas a falta de comunhão é o que nos apaga. Está entendendo? O pecado te entristece, te abate, te afasta de Deus. Mas a falta de comunhão com a igreja nos apaga. Você fica como um pavio sem fogo. É pavio. Continua sendo um pavio, mas não tem fogo. Por quê? Porque a falta de comunhão apaga. Quanto mais nós nos afastamos da comunhão da igreja. O que é igreja, pastora? No grego é eclésia. No grego é eclésia. E o que é a eclésia? A eclésia é um agrupamento de pessoas com responsabilidades comuns. O que mais, pastor? É um conjunto de pessoas que seguem a Cristo. Isso é a eclésia. É uma comunidade de pessoas que se reúnem para adorar a Deus e aprender a sua palavra, se fortalecendo mutuamente. Isso é a eclésia. É um farol para o mundo, com seus valores morais, éticos, com seus princípios. É um farol para o mundo. Isso é a eclésia. Só que eu quero que você se lembre que a palavra de Deus diz que a igreja é como um edifício que está sendo construído com pedras vivas, que somos nós. Como pedras vivas, é assim que o Senhor nos vê, como pedras vivas, que está sendo construído um edifício com as pedras vivas que somos nós. Só que eu quero falar para você que uma pedra sozinha não constrói um edifício. Pedras vivas. Eu disse o quê? Pedras vivas. Nessa construção é o que Deus usa, pedras vivas. E uma pedra sozinha, como que vai fazer parte de uma construção de um edifício? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós todos precisamos de Cristo até o fim. É assim que é. Ah, pastor, mas eu não quero viver dentro da igreja. Aí esse pensamento começa assim: eu não quero viver dentro da igreja, eu acho que não precisa. 2 vezes por semana tá bom. Tá bom. Aí 2 vezes por semana tá bom. Aí vem 2 vezes por semana, daqui a pouco fala: que 2 vezes por semana? Para quê? Não tem tempo para isso não. Vou falar para você. Daqui a pouco eu falo para você, já estou terminando. Daqui a pouco começa a falar: não, 1 vez por semana já tá bom. Não é assim? Aí ela não quer mais relacionamento, ela não quer a comunhão da igreja. Porque, olha, querido, quantas pessoas passaram por esse lugar, a gente manda mensagem, a gente chama, a gente tenta ir atrás, a gente... Meu Deus do céu. Eu
não sei o que acontece, se elas acham que não precisa mais congregar, ou se... Não é o seu caso, graças a Deus, né? Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, forasteiros, mas são co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, o Paulo disse, também vocês estão sendo edificados juntos. Percebe? Nele também vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Vocês estão sendo edificados juntos. Edificados é o quê? Construídos juntos. E Jesus Cristo é a pedra principal desta construção. Ele é a pedra principal que segura. É o alicerce, é a coluna, é a base, é a sustentação. É Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E nós estamos totalmente firmados nele. Edificados juntos. Nele. Vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Sabe, querido? Eu já falei milhares de vezes para vocês aqui. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. Existem 3 tipos de pessoas no mundo, e pode ser que esteja lá dentro da sua casa. Existem 3 tipos de pessoas no mundo, e eu acredito que muitas delas estão aqui, dentro da igreja. Existem as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Elas existem, elas estão aqui, As pessoas que estão construindo, que estão edificando juntos. Essas pessoas, queridas, elas estão sempre prontas. Elas arregaçam a manga para o que der e vier. Elas são as que fazem a coisa acontecer. Elas são servas. Essas pessoas são servas. Elas não medem esforços. Elas não estão preocupadas se aquilo vai trazer algum benefício para ela ou não. Ela quer ser parte nessa construção, nessa edificação. Mas existe um segundo grupo de pessoas que são as que veem as coisas acontecerem. Essas também, de repente, pode ser que tenha algumas aqui. Eu espero que não. Que não seja o seu caso. Mas no mundo existe também esse tipo de pessoa que vê as coisas acontecendo. Sabe o que elas pensam? Não é comigo. É responsabilidade minha, não tem nada a ver com isso aí. Elas devem olhar para a pastora ou para o pastor e dizer assim, te vira. Você aceitou a responsabilidade, agora aguenta. Aí elas veem as coisas acontecerem. É verdade que elas veem. Está até vendo as coisas acontecerem. Mas existe um terceiro tipo de pessoa. Olha que quer ser trabalhosa, hein? As que nem sabem que está acontecendo alguma coisa. Essa é perigosa. A segunda é trabalhosa, mas a terceira é perigosa. Não, eu vou falar o contrário. A segunda é perigosa, a terceira é trabalhosa. Porque a segunda é perigosa. A pessoinha é perigosa. Mas a terceira, querida, é trabalhosa demais. Porque onde está a criatura? Vai ter? Vai ter conferência de mulheres? Quando?
Você acredita que isso acontece? Ah, aqui não, né? Aqui não, só lá, né? Em Iwata, no Japão, né? Existem as pessoas que nem sabem que está acontecendo alguma coisa. Tem gente que não sabe nem. Mas não é o teu caso. Porque essas, queridos, são as que andam nas bordas, sabe? Distraídas. Sabe, não participa de nada. Eu não sei como consegue. Você sabe que eu sou de um tipo de pessoa, como muitos que tem aqui, que eu sei, que nunca na vida, eu vou falar a verdade para você, mas eu nunca negociei na minha vida estar em outro lugar que não fosse a igreja nos dias de culto. Não negociei isso na minha vida nunca. Eu priorizei em toda a minha vida, eu, meu marido e muitos que estão aqui, eu priorizei em toda a minha vida. O dia de estar na igreja era estar na igreja, o dia de culto era dia de culto. Isso mudou. Mas eu estou crendo que Deus está revertendo essa situação em nome de Jesus. Deus está revertendo nossa mentalidade em nome de Jesus. Eu estou crendo que Deus está nos dando um renovo de mentalidade renovada, para a gente entender, querido, qual é o nosso lugar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, como um pastor que te ama. Qualquer coisa que ocupe tua vida, o teu coração e o teu tempo, e te afasta da presença, e te afasta da comunhão, te afasta do meio da igreja, te afasta dos cultos, querido, presta atenção. Isso não é bênção para você. Cuidado com aquelas coisas, querido, que te afasta, e um dia de um culto, outro dia de outro culto, outro dia um culto na semana, e daqui a pouco já nenhum na semana mais. Daqui a pouco já nem sabe se é a igreja mais. Daqui a pouco já nem quer mais as coisas de Deus. Isso aconteceu comigo no meu passado. Hoje não vamos não. Domingo que vem nós vamos. Aí chegar domingo que vem, não vamos hoje de novo não. Era já 15 dias sem ir na igreja. E aí, querido, o estar na igreja é essencial para nós mantermos a nossa comunhão como igreja e o Senhor nos abençoar e nós sermos tocados, curados, edificados. E além de tudo isso, querido, é o tempo que eu dou para o meu Deus. Se fizer alguma coisa para mim, fez. Se não fizer, se eu não receber nada naquele dia, eu porque primeiro de tudo é para Ele. Então antes de eu pensar em mim, eu tenho que pensar nele. Porque hoje, querido, olha, antes era assim, os pais traziam os filhos que vinham dormindo para a igreja, mas colocavam debaixo da cadeira, que as mães pensavam assim, meu filho está aqui, se ele estiver dormindo, mas a palavra está entrando aqui no subconsciente dele. Hoje não. Meu filho está muito cansadinho, ele vai ter que levantar cedo amanhã para ir para a escola. Aí se tem uma festa, pergunta se ele não vai na festa. Pastor, você está falando para mim que eu não posso ir numa festa? Não é isso, querido, presta atenção. Eu estou falando para você não negociar as coisas de Deus. Tenha sabedoria, seja sábio. Eu errei quando eu permiti que coisas na minha vida ocupassem um lugar que era de Deus. Me afastou, foi me afastando, a ponto de eu quase perder casamento. Olha, minha vida virou um desastre. Aí eu vou falar para você, você é inteligente? Você é inteligente? O inteligente, ele aprende com os próprios erros. Eu sou inteligente, eu aprendi com os meus erros. Agora, se tiver um sábio aqui,
O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então faça diferente do que eu fiz, porque o que eu fiz foi um desastre na minha vida. Agora eu vou terminar falando para você que é assim, ó. Nessa edificação da igreja, se você não puder fazer grandes coisas, faça as pequenas, mas faça com amor. Está entendendo? Pastor, eu não consigo fazer grandes coisas, mas as pequenas eu consigo, eu vou fazer com amor. Isso é edificação. É um fazendo aqui, outro fazendo ali, outro fazendo lá, outro construindo ali. Querido, essa coisa vai ficando tão grande, tão grande. Se você olhar e perceber, hoje está todo mundo querendo cruzar os braços, querido, e falar assim, não é comigo. Está errado. Nós somos a eclésia. E olha, querido, olha isso aqui. Se você entender como Cristo amou a igreja, aí você vai entender o quanto Ele ama você. Você só vai compreender o amor que Deus tem por você quando você entender o amor que Jesus Cristo tem pela igreja. Pastora, quem que é a igreja? A igreja é ela, é a noiva. Por quê, pastora? Porque a Bíblia diz que foi por ela que Ele se entregou, se sacrificou e morreu. Foi pela igreja. Então, ame a igreja você também. Quem que é a igreja, pastor? É esse prédio aqui? Você tem que amar esse prédio aqui, porque é aqui que nós nos reunimos como igreja. Esse prédio você tem que amar ele, você tem que cuidar dele. Sabe, querido? Tem um papelzinho uma sujeirinha no chão, um papelzinho de bala. Não pensa assim, ó, deixa lá que o diaconato limpa. Ou então o irmão, a irmã que trabalha na igreja limpa. Não, filho, é a casa de Deus. Eu mesmo pego aquele papelzinho e eu jogo ele no lixo. Sabe por quê? Porque eu amo esse lugar. Eu não vou quebrar as coisas, eu não vou sujar as coisas. Você está entendendo? Mas a igreja é você. E a igreja é essa pessoa linda que está ao teu lado. Olha para ela aí, ó. Ela é a igreja do Senhor. Ela é a igreja. Viu? Você é a igreja. Você é a igreja. Foi por você que Ele morreu. Pela igreja. Porque está escrito assim, ó. Maridos, amem suas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja. Eu não vou entrar no detalhe dos maridos, porque eu já estou terminando o culto. Mas, ó, como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo purificado ela pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É assim que Jesus Cristo te vê. O mundo pode até ver uma noiva suja, maltrapilha, desonrada, descomprometida. O mundo pode até ver, e talvez você mesmo se vê assim. Talvez nós nos vemos assim, uma igreja que perdeu, sabe, querido, a essência e a identidade. Mas eu sei quem eu sou nele, e eu sei quem Ele é em mim. Ele é o noivo, nós somos a noiva, e Ele está nos preparando para aquele dia em que nós vamos para uma boda, para um casamento. E esse casamento está sendo preparado. Está sendo preparado para levar a noiva adornada, santificada. Diga: Senhor Jesus, que esteja em mim a Tua palavra, que esteja em mim a consciência de quem eu sou e de quem Tu és. Santo, santo, santo é o Senhor. Dá um aplauso, glorifica. Oh, meu Deus, aleluia! Se fosse mais cedo e eu pudesse continuar essa pregação, eu ia falar para você de um banquete. Jesus contando uma história de um banquete
que estava sendo oferecido para muitos convidados e eles rejeitaram aquele banquete. E Jesus fala que então o dono da festa mandou ir para os becos, para as vielas, para pegar gente boa e gente má que quisesse participar daquele banquete. Pregação para outro dia, tá bom? Mas eu vou te mostrar que mesmo os que foram convidados nos becos, nas vielas, estiveram presentes naquela festa. Eles estavam vestidos com vestes apropriadas, porque o dono da festa deu roupa para que eles se vestissem. E aquele que apareceu lá sem as vestes apropriadas, a Bíblia diz que ele foi lançado fora. Você está entendendo? Existe um versículo em Deuteronômio que fala que nós não devemos misturar, usar roupa misturada de lã e linho. Por quê, pastora? Cena para os próximos capítulos. Tá bom? Eu prego essa mensagem para você no domingo depois da conferência, porque domingo que vem é o encerramento da conferência. E nós vamos estar aqui dentro do tema, ministrando, pregando para toda a família no domingo à noite. Amém, amados? Você vai vir para honrar sua esposa? Filhos, vocês vão vir para honrar suas mães? Enfim, todos aqui no domingo à noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não precisa cantar. Eu vou encerrar esse culto porque o horário já avançou. E eu quero despedir você na paz do Senhor. Debaixo dessa orientação, eu acredito que lá em cima, na GK também já deve estar terminando a festa das crianças. E você vai poder com tranquilidade pegar o seu filho. Eu queria que você, com o coração grato, porque isso é cuidado de Deus conosco, né, queridos? Gostaria que você agradecesse a Deus, por favor. Comece a agradecer, comece a declarar palavras de gratidão ao Senhor. Sim, peça ao Senhor que Ele guarde o seu coração, que a tua mente esteja alinhada com os pensamentos do Senhor. Oh Deus, sim, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser essa geração eleita, esse povo santo, Senhor, essa geração que o Senhor tem levantado, Pai, para fazer diferença nesse mundo, esse sacerdócio real, esse povo adquirido, essa nação santa. Sim, Pai, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo esse povo, eu declaro, Deus querido, todos debaixo das tuas mãos onipotentes, guardados pelo Senhor, Deus, como autoridade nesta igreja, neste altar, neste lugar, eu declaro o teu povo acobertado, eu declaro esse povo protegido pelo Senhor, eu declaro que essa geração é uma geração santa, é uma geração que te honra, Senhor, por quem o Senhor é. Deus, no nome de Jesus, famílias abençoadas do Senhor, é isso que nós somos, famílias abençoadas do Senhor, que vivem, Pai, para dar glórias ao teu nome, que vivem para a glória de Deus, em nome de Jesus, Pai, seja assim sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda, glorifica, bendiga, louve, e antes de ir embora, dê um abraço pelo menos em 7 pessoas, declarando que ele seja abençoado durante essa semana, que o Senhor o guie em toda a esfera, em todo o sentido da vida. Sejam abençoados, meus irmãos, em nome de Jesus.
da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem, Jesus, e toma o teu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Vem, Jesus, e toma o teu lugar. Vem, Jesus, vem dançar.